E tem bola rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Um abraço para você, Edinaldo. Um abraço para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Segundo dia de trabalhos lá no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, visando a final do Campeonato Pernambucano, que acontece domingo, 4 da tarde, nos Aflitos. Ed, já dá pra gente dizer que, em plena quarta-feira, né, falta muito tempo para a decisão, se todos os jogadores estiverem aptos, estiverem saudáveis para domingo, a escalação será a mesma, somente com o Micael no lugar do Santiago Tredes. Era isso que se esperava, né? Uma escalação que é praticamente repetida, só não é repetida na sua totalidade, em função da ausência do Micael no último jogo. Mas o Micael já está pronto e preparado, já está confirmado pelo departamento médico? Liberado pelo DM, não tem mais nenhum incômodo, não teve nenhuma lesão detectada. É um jogador que está apto para o jogo. Ontem o time foi montado com o Tredes, né, ainda como titular, alternando com o Micael. Hoje também o Micael atuando maior parte do tempo como titular e o Tredes como entrando, né, durante a atividade. Mas isso é uma questão apenas de readaptação do atleta, né? E também de testes durante o treinamento. Então, dá pra gente colocar que é o mesmo time, o Sport não vai fazer nenhuma alteração, a não ser no centroavante, Maílson, Patrick, Adrielson, Maidana e Sander, Marcão, Tavares e o Thiago Lopes, Everaldo, Neilton e Micael. Esse deve ser o time do Sport para o fim de semana, para o segundo jogo da decisão. E, Edinaldo, eu estava conversando com algumas pessoas ligadas ao clube, né, que fazem parte do dia a dia do esporte, para saber como é que está o clima, como é que estão as conversas do treinador com o elenco, o dia a dia dos jogadores. E o que eu ouvi da maioria das pessoas foi o seguinte: olha, o grupo sentiu a má atuação de domingo. O Louser também sentiu a má atuação de domingo. O Louser deixou claro, né, que a atuação foi muito abaixo. Só que aquilo foi o dito para a imprensa. O que foi conversado no vestiário, o que está sendo conversado durante a semana, é algo bem diferente. Uma versão nada suave a respeito dessa atuação de domingo. O grupo sentiu, a comissão técnica sentiu, e pelo que eu ouvi de algumas pessoas, o Sport vai mudar muito a postura de jogo contra o Náutico, algo que a gente falava ontem. Mas não a postura só de querer acertar mais, né, de se fechar mais, mudar também a maneira de jogar. O Sport vai se lançar um pouco mais à frente. E assim, uma aposta minha, Ed, é que eu acho que uma das pautas de treinamento dessa semana do Humberto Louser certamente vai ser uma marcação mais alta. O Sport ficou muito atrás durante o primeiro jogo. O Louser, durante todo o primeiro jogo lá na Arena, falava sempre: sai de trás, descola, na hora que tiver a bola, sobe todo mundo. E o Sport não fez isso, pelo contrário, ficou lá atrás a maior parte do tempo. Então eu acho que uma pauta de treinamento essa semana vai ser aquela boa e velha marcação alta, viu, Ed? E uma coisa que ficou muito patenteado, né, nesse jogo foi a separação dos setores da equipe. Você não teve nenhuma compactuação ao longo de toda a partida, era uma coisa meio que desordenada, né? A defesa totalmente desligada do meio de campo, o meio de campo divorciado do ataque. Então o time não teve essa compactação tão necessária numa partida como aquela. E o que a gente sente, né, até nos depoimentos do treinador, é essa visível preocupação com essa organização tática do time e com a necessidade de ser um time realmente mais intenso e mais competitivo. Eu acho que essa cobrança que Humberto Louser está fazendo é dar realmente uma ideia de adotar definitivamente essa postura para jogo decisivo, né? O espírito de competitividade, a intensidade, a velocidade, a explosão, enfim, tudo que faltou no jogo, né, Antônio? Tudo que faltou no jogo. Eu até comentava ontem aqui na Rádio Jornal, durante o blog do Torcedor no Ar, de ontem, que o Sport foi muito diferente das últimas partidas com o Louser para pior, porque não houve sequer uma organização tática no último jogo. A primeira linha de defesa, a maior parte do tempo, muito distante da linha de meio campo, oferecendo um espaço muito grande ao Náutico na intermediária defensiva. O Náutico se criou
dentro daquele espaço e incomodou demais o Sport. Foi um erro claro da organização do time dentro de campo. Esse foi um dos aspectos que incomodou bastante o Lousa. Geralmente, até questão de postura, né, de comportamento, aliás, as coletivas do Lousa são mais explicadas, rendem mais, foi muito mais direta no último jogo. Então, faz total sentido esse incômodo do treinador do Sport e também do elenco diante da atuação de domingo. Todos ficaram incomodados e, por mais que seja só uma semana para trabalho, eu digo só uma semana diante do contexto geral, né, porque o Lousa está há um mês mais ou menos no comando do Sport, é pouquíssimo tempo. Por mais que seja apenas uma semana, essa semana vai ser decisiva para o Sport ajustar esses detalhes e incutir na cabeça dos jogadores que é uma final, que é preciso entrar para dividir, é preciso entrar no mesmo nível do Náutico de querer, de vontade, na verdade, né? De querer jogar, algo que a gente não viu na arena. Então, houve um incômodo muito grande por parte da diretoria, da comissão técnica e do elenco. Várias conversas aconteceram, conversas individuais durante o treinamento estão acontecendo também, a comissão técnica o tempo inteiro com alguns jogadores. Isso faz parte da rotina de treinos, tá? A gente não pode dizer que isso é uma exceção, que está sendo diferente, faz parte da rotina de treinos. Só que essa semana em específico tem sido algo mais intenso, tem sido algo mais notório por aqueles que estão no dia a dia do esporte, o empenho do Lousa de tentar mudar o desempenho da equipe e o quanto ele ficou incomodado diante do desempenho de domingo. A gente tem que levar em consideração que o Náutico fez uma boa jornada, mas não há o que se discutir num detalhe. O Náutico também teve o seu trabalho um tanto quanto facilitado por causa do total desequilíbrio do time do Sport. Então o Sport foi um time totalmente desequilibrado e isso facilitou a evolução tática e técnica do Clube Náutico Capibaribe, né? O Sport não teve ofensividade, o Sport foi confuso defensivamente e não criou absolutamente nada. Eu vi esse meio de campo do Sport totalmente engolido pelo meio de campo do Clube Náutico Capibaribe. Então urge, né, a correção imediata dessas questões. Eu acho que o Lousa deve estar tirando proveito dessa semana para dar esse acocho, né? Acho que a intenção é buscar a concretização daquilo que ele está ministrando dentro do treinamento e nada do treinamento foi aproveitado no jogo, né? Porque não se acredita que ele tenha treinado dessa forma para jogar da forma que o Sport jogou. Com certeza, né? A questão também é o seguinte, né? Tem uma outra que a gente precisa colocar. Na rede social, o torcedor na expectativa para saber se o Thiago Neves vai de frente, se ele começa de frente à final. Não, até pela escalação que a gente deu agora há pouco, o Thiago Lopes deve seguir como titular. O Thiago Neves, mais de um mês sem jogar, não vai ter condição em uma semana de começar de frente em uma final. Mas certamente já vai estar mais bem condicionado fisicamente para esse segundo jogo da decisão do Campeonato Pernambucano. A propósito, viu, Ed? Eu fiz um levantamento por aqui, desde o domingo, na verdade, sobre esse elenco do Sport. Quais jogadores já conquistaram títulos com o clube e qual a participação deles em final, né? Porque em finais de maneira geral. Porque a gente sabe que existem muitos garotos nesse elenco do Sport e essa experiência dentro do vestiário é muito importante. O jogador com mais partidas pelo Sport, né, com mais relação com o clube em termos de títulos e finais é o Patrick, lateral direito, 32 anos. Na carreira inteira ele tem 9 finais e 6 títulos. Inclusive 2 com o Sport, né? O Pernambucano 2014, que inclusive contra o Náutico ele marcou gol em um dos 2 jogos da final, e também a Copa do Nordeste 2014. Tem também o Sander, campeão pernambucano 2019 com o Sport. O Adrielson, também campeão pernambucano 2019. Rafael Thierry, também campeão pernambucano de 2019. O Ronaldo é um jogador que tem 4 títulos com o Sport, entre pernambucanos e Copa do Nordeste. Sem falar em jogadores mais experientes, que não têm exatamente um título com o Sport, mas já viveram várias situações, várias finais. O que mais chama a atenção é o próprio Thiago Neves. Ele não deve começar de frente, como eu falei, ser uma arma do Sport logo de cara contra o Náutico, mas é um atleta que em finais, somente finais, eu não estou contando títulos de pontos corridos, por exemplo, ele já disputou 17 finais na carreira inteira, e conquistou 11 títulos.
seja aqui no Brasil, na América do Sul, ou até no futebol asiático, do Oriente Médio. É um atleta que tem muita rodagem nesse quesito. Então, são também jogadores, na verdade, que o Louser, que a direção, estão se apoiando bastante para dar o clima de final a esse grupo. O Thiago Neves, sem dúvida, é um jogador vitorioso, né? Tem uma carreira vitoriosa, um jogador que já conquistou vários títulos em vários clubes por onde passou. Sem dúvida é o jogador com o maior número de títulos de todo esse elenco aí da equipe do Sport Clube do Recife. Agora, o Thiago Neves, pelo tempo que passou parado, né? E isso não ficou difícil de imaginar. Ele realmente teve um péssimo rendimento nessa partida passada. Esteve praticamente apagado, tanto tecnicamente como fisicamente. Então eu concordo plenamente, né, que não se coloque ele de frente. Talvez seja utilizado ao longo da partida de novo, né? Isso, talvez isso aconteça. Na verdade, isso deve acontecer, até porque o Thiago é um jogador que numa bola parada, por exemplo, pode resolver. Agora, existe uma cobrança, e certamente isso vai ser colocado em coletiva durante a semana, quando o Louser foi conversar com a imprensa lá para sexta-feira. Existe a cobrança pela utilização de um Gustavo, por exemplo, que é um jogador diferente do Thiago Lopes, que vem com condicionamento físico ideal, né, diferente do Thiago Neves. É um jogador que a gente sabe que pode render, pode causar uma fumaça ali no jogo. Então, é um atleta que a gente vê com possibilidade de ser utilizado para essa final, apesar de ser muito novo também. Mas são possibilidades, né, Ed? São possibilidades. O meio-campo do Sport deve se manter. Esse meio-campo que você falou que foi engolido, e eu concordo, foi engolido pelo Náutico, deve se manter, mas o Sport aposta numa postura diferente, numa ideia tática diferente para esse segundo jogo da decisão. O Gustavo, eu falei ontem, né? Eu acho que esse jogador deveria ter entrado no jogo passado, e é um jogador que não pode ser descartado nessa partida, porque é um jogador, mas é muito jovem. Não importa, o cara está rendendo bem, o cara está mostrando potencial, né? E o futebol que o Thiago Lopes jogou na partida passada exigia uma modificação com o Gustavo entrando dentro de campo. Então eu estranhei muito a não utilização nem dele, nem do Everton, que são dois jogadores velozes, com bom domínio de bola, jogam bem ofensivamente, e era tudo que o Sport precisava naquele momento ali do jogo contra o Náutico. E não foram jogadores ignorados pelo treinador. Eu acho que para essa partida eles podem ser utilizados. Ou pelo menos espero, né, Antônio Gabriel? Podem sim. Tem outros atletas também que particularmente eu gostaria de ver com mais tempo em campo. Caso do Zé Wellison, né? Volante que veio do Botafogo, pertence ao Atlético Mineiro. É um cara experiente, apesar de não ter muita idade. São 26 anos que ele tem, né? Ele tem 26 anos, mas já rodou por vários clubes. Então, é um atleta que eu gostaria de ver também com mais tempo em campo com a camisa do Sport. Mas, enfim, tudo isso é partir do julgamento do Louser. Até vou chamar nosso convidado de hoje, o Everaldo. Esse deve ter sequência na equipe titular. Não fez exatamente uma grande partida, mas fez o gol que deu igualdade nesse primeiro jogo ao Náutico e ao Sport. Tanto é que a gente vem repetindo durante a semana, né? É como se a decisão do pernambucano fosse resolvida em jogo único no Estádio dos Aflitos. Quem vencer leva o título. Então o Everaldo conversa com a gente agora aqui na Rádio Jornal, falando sobre a semana, sobre como deve ser essa semana de treinamentos para o Sport visando a decisão. Cara, para esse tipo de jogo, a preparação ela tem que ser diferente, o foco, o pensamento tem que ser diferente. Nós temos que pensar única e exclusivamente nesse jogo. Sabemos que quando a semana, o jogo é só no domingo, a semana fica um pouco mais longa, fica um pouco mais tenso, mas a gente está bem focado, todo mundo com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, para poder chegar no domingo. Está todo mundo muito bem concentrado, focado, para poder dar tudo, deixar tudo que tiver que deixar lá dentro do campo para poder levantar esse título e dar felicidade a essa torcida. Como é que tu imagina que deve ser esse próximo jogo? O que é que o Sport precisa fazer para sair do jogo com o título? Cara, uma coisa que nós temos certeza é que vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo duro, até por se tratar de um clássico, se tratar de uma final, um jogo muito grande, mas sabemos da nossa força,
do nosso potencial, sabemos o que a gente precisa fazer para poder sair com o título. Vamos botar em prática e vamos esperar sair de lá com resultado positivo e, consequentemente, com o título. Pronto, tá então o Everaldo, atacante da equipe do Sport, falando sobre o que deve mudar também nessa semana de treinamentos. Jogador que vai seguir como titular, viu, Ed? Exatamente. Como é que está essa história da negociação de Adrielson para o exterior, hein, Antônio Gabriel? Olha, Ed, como a gente noticiou, né, em primeira mão aqui na Rádio Jornal na semana passada, deve acontecer. O Adrielson não vai. A chance do Adrielson jogar a Série A com a camisa do Sport é muito baixa nesse momento. Ele não deve ficar no clube para jogar a Série A. Após o Pernambucano, o Sport deve comunicar a saída dele e o próprio jogador deve se despedir da torcida. A proposta é muito boa do exterior, até onde a gente sabe, do mundo árabe, ou seja, vem uma boa quantia financeira para o jogador, um bom salário. Isso mexeu com ele, com a perspectiva dele de futuro. E essa eminente saída do Adrielson mexeu também com o planejamento do Sport de mercado. Porque, por exemplo, o Chico, zagueiro do Sport, cria da base, que com a chegada do Sabino, né, para essa temporada, ele perdeu um pouco de espaço. O Chico perdeu um pouco de espaço, só que com o Adrielson saindo, o Sport não tem interesse mais em emprestar o Chico. Estava na pauta da diretoria dar mais rodagem a esse jogador, emprestar para um clube de segunda divisão, por exemplo. Guarani, Remo estavam interessados. Existia uma negociação avançada com uma dessas duas equipes, só que o Sport segurou a onda, porque sabe que o Adrielson vai sair. Então, é uma questão de tempo, é uma questão de passar essa final. Na semana que vem, o destino do Adrielson deve ser selado, o Sport vai receber uma compensação financeira, mas a chance dele continuar no Leão é muito baixa. Só se o Adrielson quiser. Se depois da final ele quiser realmente ficar no Sport, não vai aceitar a proposta, se convence que o lugar dele é aqui no Recife, ainda tem tempo, ainda tem lenha para queimar com a camisa do Leão, ele vai ter que renovar contrato e ficar por aqui. Mas está tudo praticamente certo, o Sport não tem muito o que fazer em cima disso, até por conta da questão contratual. Ele deve sair do clube depois da final do Pernambucano. E é bom lembrar, né, que como o contrato dele vai até dezembro, né, de 2021, para um mês ele já está liberado para assinar com qualquer clube, né? Exatamente. Esse é o que trava o Sport na negociação. Trava em que sentido? Limita as ações do Sport. Porque se o Sport vai e nega essa proposta agora do mundo árabe, a partir do mês que vem, ele já pode sair do clube de graça no final do ano. Então é melhor que o Sport aceite uma proposta agora, mesmo que num valor de mercado abaixo do que o jogador merece, do que o Sport merece receber pela transferência do jogador, para ser recompensado, né, para ter uma compensação financeira. É melhor isso do que nada. E existem clubes aqui do Brasil, inclusive, que querem assinar esse pré-contrato com o Adrielson. Um deles é o São Paulo. O São Paulo, de fato, entrou em contato com o jogador, com o agente do atleta, para oferecer a papelada, o contrato em si, para ele assinar e no final do ano vestir a camisa do São Paulo. Só que é o desejo do jogador, né? Como a gente colocou na semana passada, ele não quer sair do Sport a custo zero, por isso dando preferência a essa proposta do mundo árabe. Por isso e também pela questão financeira. Exatamente. Bom, com referência ao Mocelin, ao Rainer, alguma novidade sobre esses jogadores? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Já foi tudo oficializado, né? Tudo oficializado, inclusive o Mocelin foi regularizado hoje. É um jogador que não deve entrar em campo, não deve não, né? Não vai entrar em campo no Campeonato Pernambucano porque chegou depois do período de registro, só vai entrar em campo na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive pela relação que ele tem com o treinador, viu, Ed? E pela questão que a gente está vendo dessa equipe titular do Sport, as pontas no setor de ataque estão inconstantes em termos de titularidade, né? O Neilton é dono do lado esquerdo. O Mikael é o centroavante. Só que a ponta direita tem alternado entre o Toró, entre o Everaldo, agora que é titular. O Maxwell já fez a função e nenhum jogador se firmou até agora. Vamos ver o Everaldo se ele faz uma partida melhor contra o Náutico nesse próximo domingo. Então o Mocelin, pela relação que ele tem com o treinador, pelo bom desempenho que ele teve com o Louser na Série B, é um cara que a gente imagina que quando entrar nesse time, nessa função como ponta direita, pode encaixar, porque conhece o modelo de Louser, o modelo de jogo de Louser já há algum tempo, pode encaixar e pode ser titular inclusive para o decorrer da Série A. Como é que está a situação financeira? O Sport está em dia com os seus jogadores, Antônio?
Olha, Ed, a informação que eu tenho é que sim, a questão dos funcionários é que não, o Sport não está em dia, né? O que tem acontecido com os funcionários quando está prestes a vencer ali o terceiro mês, o Sport vai lá e paga mantém somente 2 meses dentro. Isso tem sido o modus operandi do Sport. E eu digo isso por percepção mesmo, porque quando surge a notícia de que, olha, dia tal, sexta-feira vai completar 3 meses de atraso. Nessa mesma semana se paga 1 mês, ficam só 2. Então o Sport vem tendo esse hábito há algum tempo com os funcionários. Em relação aos jogadores, os que chegaram nessa temporada, de fato, está tudo em dia, até onde eu tenho essa informação. Os jogadores que são remanescentes da temporada passada, existem sim alguns atrasos pendentes, certo? Essa é a informação que eu tenho. Existem pagamentos pendentes que o Sport ainda não honrou. Mas com os funcionários, que é o grande problema, pelo menos vem sendo o grande problema desde a temporada passada, e o modus operandi do Sport tem sido esse. Mas o elenco está em dia? A informação que eu tenho é que os jogadores mais recentes sim estão em dia, e os da temporada remanescentes da temporada passada tem algumas situações ainda em aberto. Certo. Essa questão do Náutico colocar todas as fichas nesse jogo nos aflitos, a questão do estádio, como é que está sendo encarada aí pelos rubro-negros, o jogo nos aflitos? Com naturalidade. O Sport decidiu mandar seu jogo na arena, foi uma decisão do clube, até por conta das chuvas da semana passada na ilha, e foi decidido isso na reunião da federação, né? Antes do primeiro jogo da final. Quem tivesse o mando decide onde vai realizar a partida. O Náutico, a gente não está tendo chuva nenhuma aqui no Recife, o gramado do Náutico tem uma drenagem melhor que o da ilha, o Náutico está batendo o pé para fazer o jogo dos aflitos, é um direito do Náutico, e o Sport, pelo menos, não tem ouvido nada em relação à reclamação, em relação a isso, nada. Surgiu essa notícia hoje, né, de que uma denúncia foi feita no Ministério Público, o João trouxe todos os detalhes agora há pouco, desdobramentos. Sinceramente, acho que é uma coisa que não vai dar em nada, acho que todo mundo tem esse pensamento, não deve dar em absolutamente nada. A gente aguarda o posicionamento do Ministério Público, mas o Sport também não está se apoiando em nenhuma desculpa ou em nenhuma justificativa para temer, digamos assim, o jogo nos aflitos. O Sport vai para o jogo. Não está pensando muito no local, está pensando mais em melhorar o desempenho para encarar o Náutico frente a frente, né, medir forças com o Náutico para conquistar o título.